Eu acho que o ciclismo, diferente do triatlon, dá pra ter performance e seguir a sua vida. Mas porque é um esporte só, então assim, treinou de manhã, não fica com essa obrigação de eu preciso acabar o trabalho até às 7 da noite. A gente quer, a gente tem que batalhar pra conseguir, então tem que treinar e tem que ter paciência. Eu acho que a minha profissão ainda é uma profissão de experiência, né? Então não adianta eu, com os meus 29 anos, querer ter um nível técnico. Então eu tenho que ter paciência e tenho que insistir da mesma forma que o esporte. E assim, às vezes eu paro e penso, o que eu quero da minha vida, né? Por que eu tô dando tanta importância? Eu acho que o ciclismo, especialmente, eu vi que é muito paciência mesmo, porque, beleza, a gente consegue ter força, a gente vai ficando mais forte, vai ficando mais magro, sei lá, mas confiança, experiência, malícia, essas coisas. Visão, né? Você vai vivendo na prática, acho que é muito diferente de outros esportes, mas o ciclismo acho que é um esporte que, é muito ver mesmo e sentir que quando a gente tá feliz e tá de bem com a vida, as coisas vão muito melhor nessas provas, assim. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Na Roda do Estema. E hoje eu tô com uma convidada que ela tá na boca do povo, hein? Nas rodas de conversas do mundo ciclístico, após suas conquistas em duas provas super importantes para o nosso calendário, né? O calendário amador do ciclismo de estrada, que é o Letap e o Giro de Itália, que é a Carla Gutilla. Muito bem-vinda, Carlinha. Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar. Primeiro eu preciso saber da sua trajetória. Eu sei que você, ainda pequena, começou na natação, com 14 anos, foi isso? Eu comecei a nadar em 3 anos, mas até os 13 eu nadava sério, daí tinha que estudar, não tinha que escolher. O estudo atrapalhando. O estudo atrapalhou, meu pai falou, minha filha, chega, pode Já parar, vai estudar. Estudava na escola integral, então não tive muita força naquela época. E aí, com quantos anos você começou o triatlon? Eu fiz o segundo colegial na Austrália, daí quando eu tava lá, comecei a correr, porque comia que nem uma louca, morando lá. Falei, preciso fazer alguma coisa. Voltei a nadar, comecei a correr. Quando eu voltei, eu emagreci muito e comecei a me machucar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16. 16. Adolescente. Comecei a me machucar muito de fratura de estresse, porque eu emagreci muito rápido. Fiquei, enfim, muito fraca. E daí, nisso, na época, eu tava namorando uma pessoa que tinha acabado de comprar uma bicicleta pra fazer triatlon. Eu falei, já nado, já corro, vou comprar a bike. Daí eu comprei uma P3 de uma vez e peguei gosto de cara. Então... Muito louco isso, né? Porque, assim, quase 100% das pessoas que eu já conversei sobre como começaram no triatlon tem a ver com essa coisa, eu já corro, aí eu já nado, ou já sei nadar, ou já corro e vou pedalar, né? É muito louco, porque no final das contas é um esporte só com 3 modalidades. E aí você tem que juntar as 3 coisas ali pra virar um triatlon, né? Acho que muito é de influência de alguém, né? Namorada, amigo. Acho que antes, hoje que tá mais famoso, tem mais gente, acho que as pessoas, elas começam mais sozinhas. Mas acho que antes era muito por influência mesmo. Porque é um investimento alto, né? Se comprar uma bicicleta, tem que achar uma piscina. Pra quem não nada, entrar numa piscina e começar a nadar depois de velho, né? Uma certa idade, né? É difícil, é um perrenguinho, então acho que tem que querer bastante, assim. Ô, Carlinha, mas quando você começou no triatlon, você começou com alguma orientação? Um treinador, alguém te acompanhou? Porque com 16 anos você ainda tá, né? Você é muito jovem, acho que tem que ter uma dosagem ali da... Eu sou sócia do Paulistano. Legal. E tinha um grupinho de triatlon nessa época lá. Então, eu já nadava no clube, daí conhecia alguma turma e comecei ali com eles, mas era uma coisa muito mais light, assim. Eu fazia
sei lá, ia nadar à noite, daí dava uma corridinha antes, comecei começando mesmo, uma coisa de cada vez. Uhum. E como que você começou a levar o triatlon a sério, assim, quando que você começou a competir mesmo e falar agora, e você sempre foi amadora, você nunca foi Não, eu até profissional. belisquei entrar no profissional, fiz até um teste uma vez no Pinheiros, mas eu nunca tive vontade, assim, a ponto de largar o resto das coisas e me dedicar. Acho que tem muito de que no Brasil é muito difícil também, mas no triatlon eu nunca tive muita vontade. Se eu tivesse lá atrás, se eu tivesse começado a me dedicar no ciclismo lá atrás, daí eu acharia muito legal. Mas agora eu tô meio velha já pra mudar o rumo da vida desse jeito. Mas nem preciso perguntar que dos 3 esportes, então, ciclismo... Eu sempre gostei muito de nadar, mas entre os 3, eu pedalar sempre foi. Acho que é mais comum, né? É o mais comum das pessoas gostarem mais, porque acho que dos 3 esportes é um pouco do mais agradável ali, assim, de estar junto de outras pessoas, é o mais sociável, né? Uhum. E você, em 2018, se eu não me engano, você fez o Ironman de Kona. Você tinha quantos anos ali? 20 e quantos? Acho que 21. Ai, preciso fazer os cálculos. Tá, aí você pegou o 2º lugar na categoria 18-24. Isso. E anos depois, né, foi em 2022, você largou o triatlon. Me conta por que você largou o triatlon. Por conta da intensidade, por conta da falta de tempo para fazer outras coisas, de equilíbrio, do trabalho. Por que você resolveu largar o triatlon depois de um resultado tão expressivo, né? Você teve em Kona e começou a se dedicar só ao ciclismo. Eu fiz o meu primeiro Iron em 2017 e foi super legal. Foi Floripa, foi acho que o Ironman mais legal que eu já fiz. Porque deu tudo certo, eu não tava machucada, consegui correr. Acho que o Ironman tem muito disso, de você não se machucar, né? E se machucar é muito ruim, porque fazer Ironman sem treinar direito, e acho que acontece com muita gente. Pra mim, eu fiz 7 Irons, acho que 5 eu tava ferrada de alguma lesão em algum lugar. E daí, 2018 foi super boa, 2017 eu não fui muito bem lá, 2018 foi super legal, eu belisquei ganhar a categoria, daí a menina me passou no 40 da maratona. Nossa, faltando 2 quilômetros. E eu não sabia, se eu soubesse, acho que eu teria dado um gásinho ali. Mas eu não tinha ideia, assim, pra mim eu tava bem na prova, mas nunca imaginei que eu ia estar na frente. E daí em 2019, falei, não, agora eu quero ir pra lá pra conseguir. Mas eu caí de bike em fevereiro de 2019, quebrei o quadril, demorei pra recuperar, mas fiz o Ironman. Peguei a vaga, mas daí eu não melhorei, continuou a lesão, eu acabei não indo. Daí, daí eu ainda tava feliz, acho. Eu ainda fiz, 2019, daí 2020 teve pandemia, né? Acho que foi já. Comecinho final de 2019, começo de 2020, a pandemia. Daí eu não fui pra Kona em 2019, porque eu me prometi que se até agosto eu não voltasse a correr da lesão, eu não ia mais fazer isso, de ficar martelando toda vez a mesma lesão. Daí, no 2020, acho que todo mundo, assim, eu dei uma segurada, porque não dava pra ir pedalar em lugar nenhum, correr em volta de casa, assim, não dava pra nadar. E em 2021 eu fiz um último Ironman em Cozumel, só que daí foi muito ruim. Assim, eu sei lá, eu acho que enfiei isso, minha vida tava meio bagunçada, daí eu falei, vou fazer um Ironman pra ver se desbagunça, né? Não desbagunçou nada, obviamente. Vou arrumar mais um probleminha ali. Pra não ter coisa pra pensar, sabe? Começa a enfiar coisa na vida. Sei bem como é isso. Daí eu cheguei lá, falei, o que eu tô fazendo aqui? No pedal já foi horrível, sei lá. Daí eu cheguei pra correr a maratona, eu lembro que eu sentei no chão pra colocar o tênis, falei, não é possível que eu vou ter que correr uma maratona. Eu já tinha feito 6 Irons, eu sabia disso, mas eu não conseguia. Eu via as pessoas correndo e falava, como é que fazia mais sentido pra você. Não, eu olhava e falava, como é que é possível fazer isso daqui? Como é que essas pessoas estão conseguindo correr?
Daí, depois disso, eu ainda continuei, eu treinava com o Espadoto, eu ainda continuei treinando um pouco com ele, falei pra ele, não tá rolando, tem outras prioridades, o trabalho tava... eu não tava conseguindo performar mais no Ironman e no triatlo, não faz sentido, eu gosto de conseguir dar o meu melhor e eu não tinha mais tempo para fazer aqueles treinos naquele momento. Então eu falei, vou só começar a pedalar. Nisso eu tava namorando com o Lucas só pedalava também, ele falou, não quer entrar na Lagos? Daí eu enrolei um pouquinho, falei, não quero mais uma obrigação, sabe, ter treinador de novo. Mas daí eu entrei em 2022, 2022, que foi quando você virou a chave. Que daí eu falei, vamos indo. Daí naquele momento eu me prometi que eu não ia enfiar um monte de prova, mas daí já comecei a ver o esporte. O espírito competitivo não tem jeito, né? Apesar de eu treinei muito tempo com o Raul também, então eu já tinha vivido um pouco ciclismo, já fazia prova de ciclismo desde sempre, mas é diferente, né? Você não ia pra prova eu ia pra prova de ciclismo falando, é um treino de luxo, não era... Com a rodovia fechada e tudo mais. Eu não sabia como é que era o ciclismo, eu não imaginava que era uma coisa tão diferente, assim, que como que um pedal, assim, é o mesmo esporte, mas as modalidades podem ser tão diferentes. Eu lembro quando eu comecei a treinar com o Igor, até eu falava pra ele, eu tô com um problema no coração, porque não é possível, meu coração... Batimento subia muito mais. Eu nunca tinha chegado a tudo isso. Ele falou, não, enfim, não era nada, mas era isso, assim, a diferença, né, dos estímulos e da forma com que o corpo... responde. Enfim, a força, o tipo de força é completamente diferente, né? Total. E você atribui essa virada de chave, assim, à perda da paixão pelo triatlon? Eu acho que eu fiz muito, eu passei dos limites comigo, assim, de ficar muitos anos em um momento que eu era muito nova ainda, só fazendo isso. Então, assim, eu deixei, acho que foram uns 5 anos que eu deixei muita coisa de lado. Mais amigo, eu sempre trabalhei desde o primeiro semestre da faculdade, então, assim, eu não tinha muito tempo para fazer outra coisa, sem ser no começo ir para a faculdade, trabalhar e treinar, daí depois que a faculdade acabou, trabalhar e treinar, então não sobrava muito tempo para nada, eu estava sempre exausta. Quando eu via minhas amigas, elas achavam que eu era uma louca, uma chata, porque eu estava sempre cansada, eu nunca podia fazer nada, e acho que eu achava isso normal, eu não queria que ninguém me enchesse o saco para eu deixar de fazer, o tempo era muito contado, né, assim, tinha uma época que eu almoçava no carro, porque tinha que treinar na hora do almoço, daí eu tinha que sair do estágio, treinar, daí eu ia comendo qualquer coisa, então acho que foi muito tempo... abrindo mão de muita coisa. Abrindo mão de muita coisa, assim, eu achava que era uma perda de tempo na hora do almoço sentar para comer, sabe? Eu achava que isso não tinha como fazer isso, eu falava, não vou. Que o seu normal não era meu normal era comer no carro, indo do clube pro trabalho. E acho que uma hora a conta chegou de um jeito que eu falei, não dá, eu quero também performar no meu trabalho, eu não sou mais estagiária, eu, assim, eu sou advogada, então eu tinha, não queria levar, sabe, fazer o trabalho daquele... De qualquer jeito. Queria ir bem, queria conseguir as coisas. Não, e querendo ou não, eu vou contar uma experiência minha que aconteceu ontem, inclusive. Querendo ou não, a gente que... eu falo, a gente treina como profissional, lógico, mas a gente não é profissional, né? Porque a gente não pode chegar em casa e fazer fisioterapia e massagem, descansar e cuidar da alimentação como tem que ser, enfim, que um profissional faz, porque faz parte da obrigação dele como atleta profissional. A gente tem que chegar, tomar banho, comer alguma coisa e sentar na frente do computador, né? Eu com a minha empresa, você com o seu trabalho. E ontem eu fiz um treino muito exigente, muito assim, que realmente me deixou assim no limite. E só para você ter ideia de como a gente perde, né, um pouco da capacidade cognitiva. Total. Eu
achei que eu tivesse levado meu celular para um lugar, e aí cheguei lá, meu celular não tava no meu bolso, eu falei, me roubaram, tipo, fiquei enlouquecida, achando que eu tinha sido roubada. Aí eu cheguei em casa, o celular tava lá. Aí levei minha bike pra lavar, fui buscar a bike, tava saindo da loja sem a bike. Sabe umas coisas assim? Você fica sem cérebro, né? Tipo... E por último, na hora que eu deixei a bike, eu tirei meu Garmin. E largou. E larguei num lugar X, que eu até agora há pouco eu não sabia onde tinha sido. E a hora que acordei de manhã, fui pegar a bike, cadê meu Garmin, procurando, não sei o que, aí descobri agora há pouco que tava na loja, que eu larguei lá. Então, tipo, eu falei, nossa, esse treino realmente me fez muito mal. E é isso, e não né? é também só ele, né? Acúmulo. É um acúmulo de uma hora, assim, a gente acha que a gente é meio super-herói, assim, de, vai que nem um trator fazendo as coisas e não descansa e não para. A gente não para. É loucura. Então, acho que uma hora é isso, uma hora a conta... Mesmo no ciclismo também, assim, essas últimas 2 semanas eu fiquei super doente. Fazia anos que eu não ficava desse jeito. Eu fiquei pensando, mas o que aconteceu? Por quê? E é isso, assim, não descansa, a gente emenda uma coisa na outra, não tem como. Não é só o treino, né? O que você falou, é a vida acontecendo, né? Exato, não conseguir comer direito, é estresse do trabalho, é estresse de não sei o que, faz parte, mas... E hoje, como você lida com isso? Porque eu vejo as pessoas se cobrando muito, né? Performance, entrega e tal. E pessoas que não precisariam fazer isso, Sim. né? Que não são profissionais. Como que você lida com essa cobrança interna, né? Essa autocobrança, mas ao mesmo tempo... Não a cobrança dos outros, porque eu acho que no final ninguém se importa. Mas assim... Aquela imagem que a gente tem, assim, de preservar, sabe? Sim. Nossa, eu ganhei uma prova, que você acabou de ganhar o Letap de Cunha, e na sequência você ganhou o Giro de Itália, né? E aí, quem é a Carla Gutilla, né? Quem é essa pessoa? Você já tem uma atenção mais voltada para você ali, e ao mesmo tempo você se coloca também um pouco dessa responsabilidade, ou não? Você consegue administrar bem isso? E, sim, eu me cobro pra caramba. Acho que mais até do que é o saudável, mas... a gente é um esporte competitivo por natureza, seja triatlo, seja ciclismo, então a gente sempre... Quer o melhor. Quer ganhar, quer o melhor, quer ir bem. Não necessariamente ganhar, mas o melhor que a gente possa fazer. E... eu lido, assim, eu tento pensar que eu quero sempre fazer o meu melhor, né? Mas cada um tem o seu melhor também, então... na 1º de maio lá, eu nunca tinha feito uma prova dessa. Daí eu cheguei lá, levei uma surra, né? Então, é bom também para aprender outras coisas, pra sentir outras coisas. Eu ia fazer essa pergunta para você, seria a minha próxima, porque você tem uma diferença, né? E eu vivo muito esses 2 mundos, e você está vivendo agora do ciclismo ranqueado, as provas ranqueadas, o ciclismo profissional com as provas ranqueadas, que são as provas que dão ranking nacional, ou ranking estadual, que é 1º de maio, 9 de julho, paulista, brasileiro, etc. E tem as provas que a gente brinca, fala que são as provas gourmet, né? A prova gourmet, que é o Letap, o Giro e tal. Todas são ciclismo de estrada, né? Mas elas são completamente diferentes. Tanto que você ganhou 2 provas, chegou na 1º de maio, como você mesmo falou, tomou uma surra. Eu também tomei uma surra. Não foi só você, muita gente apanhou ali. E aí, o que você vê de diferença desses 2 tipos de ciclismo, né? O ciclismo amador, gourmet, e o ciclismo ranqueado, com equipe, com estratégia. O que você percebeu ali que, nossa, um choque de realidade, porque é aquela realidade, né? Eu acho que são 2 pontos, né? Primeiro é isso, de uma prova é amadora, a outra prova é com profissional e tem equipe, etc. E segundo, o formato da prova mesmo. Então, uma tudo bem, as 2 são ciclismo de estrada, mas pelo menos a 1º de maio foi aquele circuito mesmo, né? Então, muita arrancada, muita retomada. Assim, intensidade muito alta. Intensidade muito alta, muita porrada, e daí para, e daí porrada de novo. Então, assim,
eu não tô muito acostumada a andar com mulher. Isso faz muita falta. Eu falo para a Érica, falo para as meninas, falo, a gente tem que andar mais junta, porque fica meio sem referência, assim, eu só ando com homem. E daí, quando eu faço esses treinos de porrada, eu meio que penso, tudo bem eu sobrar aqui, só tem 20 homens gigantes, grandes, não tem como eu ir com eles numa subida curta e de explosão, né? Daí chegou lá, falei, não, tem sim, porque eu não posso mais sobrar. Então eu saí de lá falando pro Igor, seguinte, eu não posso mais sobrar dos caras nas quartas-feiras de circuito. Mas acho que é muito diferente, assim, pra mim, quando tiver subida, sempre é melhor, porque é onde eu acho que eu me sinto melhor. Então, acho que do ponto de vista da estrada, né, do terreno, vai. Pode falar que eu tô ouvindo. Eu tô pensando. Não, eu acho que tem uma diferença da dinâmica. A dinâmica realmente é diferente, né? E do tempo e da intensidade, basicamente é isso, né? Porque como é uma prova mais curta, foi uma prova de 1h30, num circuito que você não tem tempo de recuperar, né? Tem isso também, porque quando é um circuito que você tem um tempo de recuperação, por exemplo, Letap, você desce pra caramba, então você consegue. Tem roda de homem, é muito diferente. Uma prova como essa, que é só mulher e que tem estratégia de equipe e etc., você tem que treinar para aguentar a pancadaria e eu falo que você tem que recuperar no esforço. Sim. Né? Você tem que conseguir recuperar um pouquinho ali sem tanto recuperar. Coração quanto perna, né? Exato. E aí é isso. Acho que quando você treina você tá treinando para uma coisa, e eu acho importante falar isso, né? Porque para onde você tá direcionando seus treinos? Sim. Eu tô direcionando para longos, para montanha e para Letap. Aí você vai numa prova dessa, não tem como. Você não tá treinando para aquilo, diferente, né? Então você também tem que chegar com essa consciência. Sim, lógico. Eu cheguei lá, assim, falei, vou aprender. Vou aprender, aqui. Exato. Porque se você chega lá com uma cabeça assim, porque eu ganhei aquelas 2 provas, eu vou ganhar ali. Não, eu sei que você não chegou, mas tipo, se você chega, você se frustra muito mais, né? E mesmo assim é frustrante, né? Tipo, eu saí de lá e falei, tava achando que eu tava andando bem, cheguei eu falei a mesma coisa pro meu treinador. Então, daí... Eu falei, nossa, achei que eu tivesse forte, mas não tô. Não, daí eu saí de lá, liguei pro Lucas e falou, viaja, tá tudo bem. Tipo, eu falei, não, é verdade. Mas e depois o Paulista você fez? Não, daí eu fiquei doente. Daí eu falei, não vou dar essa marretada em mim. Mas é isso, é importante a gente saber essa diferença, né? E hoje em dia, Carlinha, você falou muito de equilíbrio, você trabalha, você é advogada, você se dedica bastante ao esporte ainda, né, que é o ciclismo. Como a gente falou, você treina como uma profissional, mas você não é profissional. Então, como que você hoje, com a experiência que você tem, a maturidade que você tem, diferente da que você tinha quando você era adolescente, que você acabou errando a mão, como que você administra a sua rotina? Você treina cedo? Como que é? Você acorda super cedo para treinar? Eu acho que o ciclismo, diferente do triatlon, dá para ter performance e seguir a sua vida de profissional, enfim, de família, social. Óbvio que social sempre a gente é um pouco prejudicada, mas... social já complica um pouco. Social já fica mais difícil. Mas porque é um esporte só, então assim, treinando de manhã, eu hoje tô me policiando pra fazer musculação 2 vezes na semana, 3 vezes, mas não fica com essa obrigação de eu preciso acabar o trabalho até às 7 da noite, até 6, sei lá. Pra nadar. Preciso sair na hora do almoço pra correr. Era isso que eu não aguentava mais, eu preciso acabar, porque então, acho que, assim, pedalou, que seja, vai fazer um treino, precisa treinar longo na semana. Quantos banhos você tem que tomar por dia no triatlon? Não, então... 5 banhos. O cabelo, como é que fica? Exato, tipo, não dá. Então, acho que é um pouco disso, assim, acorda, treina, acorda cedo, óbvio, que acho que a gente aqui em São Paulo tem esse costume de
Acho que não São Paulo só, né? Mas Brasil. É. De Mas até treinar pelos muito cedo. locais, né? Que a gente não tem tanta... De A treinar não muito ser a cedo. ciclovia. Mas assim, pra chegar na ciclovia, a partir de certa hora, também já complica. complica. Também. Então, acho que o grande problema do ciclismo talvez seja isso, de ter que acordar 4 horas da manhã, porque isso dói, né? Acostuma, mas chega, vai cansando ao longo da semana. E a alimentação? Você é mais tranquila? Você ainda almoça no carro? Como você faz? Não almoço no carro. Mas eu almoço muitas vezes na mesa, trabalhando. Porque às vezes daí eu resolvo fazer musculação em algum horário, sei lá, alternativo. Tipo, eu tenho os meus horários, eu tenho uma agenda mais flexível, assim. Mas daí eu acabo almoçando rapidinho, almoçando ainda trabalhando, porque eu deixo essa hora pra fazer alguma outra coisa pra mim, seja musculação, seja, cheguei do treino cansado, vou dar uma descansada. Então, o horário do almoço acaba, de novo, ficando meio prejudicado. O horário não, né? A forma com que eu almoço. Mas... Você tá levando, tá conseguindo administrar. Sim, acho que às vezes é lembrar de tudo isso que a gente já falou, de colocar a cabeça no lugar e falar, não, pera, tô exagerando, que isso que eu fiquei doente. Acho que é muito de... A gente vai que nem um trator no piloto automático fazendo as coisas, achando que tá tudo bem, mas às vezes eu falo, se você não para, o corpo te para. Uma hora ou outra, a conta chega. Até pra atleta profissional, né? Total. Todo mundo. Carlinha, você... a gente estava falando um pouco nos bastidores aqui, antes da gente começar a gravar, sobre essa questão da dedicação, né, de recuperação, que a gente que não é profissional fica um pouco prejudicada, e a gente estava falando dessa autocobrança, você falou uma coisa super legal que eu queria que você repetisse, que a gente não tem que nada, né, que a pessoa fala assim, eu tenho 2 horas, eu tenho 4 horas, eu tenho 5 horas, e as pessoas hoje em dia estão se colocando muito essa obrigação. E o esporte, o ciclismo, pra gente, não pode ser uma obrigação. Não, zero. Né? Zero, acho que eu brinquei, né, que eu odeio essa frase. Eu tenho que fazer 3 horas de treino, mas vou pedalar, eu tenho que pedalar 3 horas, depois eu tenho que correr 2 horas, e daí a pessoa já chega no treino com aquela cara de infeliz. Eu não consigo entender isso, porque... Ela chega reclamando. Assim, a gente tá lá porque a gente quer, a gente gasta dinheiro, a gente... gasta tempo, a gente deixa de fazer outras coisas, briga com marido, mulher, namorado, namorada pra fazer o negócio, e daí não dá pra chegar reclamando. É óbvio que a gente não vai querer todo dia fazer um puta treino, e isso é a disciplina do negócio também, mas hoje, assim, raramente eu fico de saco cheio de fazer as coisas, porque eu fico pensando, eu tô aqui porque eu quero, assim, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, pedalar. Então, eu acho muito louco essa história de eu tenho essa cobrança de eu tenho que fazer tal coisa e eu não quero, mas eu tenho. E ficar de mau humor, e ficar reclamando. De mau humor, e ficar reclamando. Tem que ser um momento feliz da sua vida, porque se não for, ferrou, qual vai ser, né? Total. A gente que fica só treina, treina, trabalha, come e dorme, basicamente é o que a gente faz. Basicamente é isso. Sim, daí tem fim de semana e tal, mas não dá pra... Então, acho que rola muito isso, e pra mim um dos principais motivos de eu ter saído, de eu ter parado de fazer triatlon é muito essa cobrança de ter aquela planilha escrito, faça tal coisa do tal jeito, e é o tempo inteiro assim. E o ciclismo é um pouco diferente, porque apesar de você ter a planilha, ter o seu treino estruturado, chega num sábado, num domingo, você tá no pelotão, com uma galera. Eu acho que isso é muito legal, assim. Não é tão individual como o triatlon, né? Você consegue ter um... E eu acho que o triatlon não precisa ser também. É óbvio que acho que é mais individualizado, porque são muitas coisas e é mais difícil de conciliar tudo. Mas eu acho que de vez em quando fazer as coisas juntos. Eu gosto de treinar sozinha, mas eu acho muito legal ter um grupo, assim, ter...
é mais gostoso você acordar às 4 horas da manhã, sabendo que tem uma galera te esperando, do que você vai levantar e daí sozinho. Então, eu sou do seu time. Eu dou aula, né? Mas assim, eu também tenho esse compromisso. Mas o dia que eu não dou aula, eu combino alguma coisa com alguém. Porque é isso, porque eu falo, gente, se eu não dou aula, se eu tô com tempo livre, é o dia que eu vou me atrasar pra fazer tudo. Porque aí eu fico enrolando. Um cafezinho a mais. Aí agora eu vou, sei lá, arrumar o armário. Quando você vê, são 10 horas da manhã, você não fez nada ainda, tipo. Aí eu falo, não, eu preciso ter esse compromisso de encontrar as pessoas, porque é gostoso, né? É gostoso. E assim, uma coisa que eu acho muito legal, às vezes eu penso, voltando pra casa do Pedro, eu falo, são 8 horas da manhã, quantidade de gente que eu já vi, já falei, já dei risada, e já brinquei, já zoei. Tipo, é muito gostoso. E a vida de muitas pessoas ainda nem começou, e a gente já fez tanta coisa. Então, eu acho muito legal. Eu tô gostando muito da minha vida ciclística e fico triste de não ter começado ela antes. Um pouco mais cedo. Ai, que bom saber. Eu sou a bandeira do ciclismo. Carlinha, como o esporte influencia a sua atuação como advogada? Minha pergunta é, se você enxerga paralelos entre a sua atuação como advogada no mundo corporativo e no ciclismo. Você consegue fazer algumas analogias? O ciclismo, ele de alguma forma te ensinou alguma coisa que você aplica na sua vida? Acho que o esporte, né, como um todo, assim, o que a gente quer, a gente tem que batalhar para conseguir. Então, tem que treinar e tem que ter paciência. Eu acho que a minha profissão ainda é uma profissão de experiência, né? Então, não adianta eu, com os meus 29 anos, querer ter um nível técnico e capacidade e como é que fala? Esqueci o nome dessa palavra. Enfim, tipo, valorizar. Eu esqueci, mas tipo, ser valorizada, acho que é uma profissão de longo prazo. Então, eu tenho que ter paciência e tenho que insistir da mesma forma que o esporte. E, assim, às vezes eu paro e penso, o que eu quero da minha vida, né? Por que eu tô dando tanta importância pro ciclismo, que seja, e eu tô deixando a peteca cair no trabalho? Porque eu não posso deixar, se o que eu quero é alcançar X coisa daqui a X tempo. Então, acho onde você tá colocando mais a sua energia, né? Eu acho que é tudo muito parecido, sabe? Não só no trabalho, nem só no esporte, mas com tudo que a gente quer, tem que colocar energia e vontade e fazer acontecer, porque... E por que as pessoas, no geral, elas sabem disso, né? Porque eu falo com algumas alunas, assim, que estão começando, que em um mês elas já querem virar prós, né? Não, porque eu quero pedalar, eu quero não sei o quê, quero fazer isso. E eu falo, calma, tem que ter paciência. Mas isso a gente tem a vida inteira, né? Porque a gente teve que ter paciência para andar, a gente teve paciência porque a gente estudou a vida inteira para chegar na faculdade, aí você fez a faculdade, aí você sabe que você precisa galgar lá o seu espaço. Né? E por que com o esporte a gente é tão imediatista? A gente começou ontem e amanhã a gente já quer ganhar uma prova. Acho que é meio que com tudo, assim, eu falei isso do trabalho, mas, eu falo todo dia, eu dou uma reclamada todo dia pro meu chefe de alguma coisa, ele fala, calma, não dá... Então, assim, eu tô falando isso, mas no fundo... a gente fala pra gente, né? A gente fala... Pra gente ouvir. No fundo, assim, todo mundo quer conseguir as coisas de uma forma rápida, né? Porque é chato. É ter chato que esperar. batalhar e nem sabe se vai conseguir no fim do dia. Então, mas é paciência, assim. Eu acho que o ciclismo, especialmente, eu vi que é muito paciência mesmo. Porque, beleza, a gente consegue ter força, a gente... vai ficando mais forte, vai ficando mais magro, sei lá. Mas confiança, experiência, malícia, essas coisas. Visão, né? Você vai vivendo na prática. Acho que é muito diferente de outros esportes. Mas o ciclismo, acho que é um esporte que, é muito
ver mesmo e sentir, e não é da noite, e técnica, tem gente que nasce abençoado e, sei lá, tem umas pessoas, eu vejo, tem aquela menina, aquela Puck Peters, sabe? Vendo, falando, como é que essa menina faz tudo que ela faz? Então, ela eu acho que é um caso de que nasceu com essa talento, né? Mas... a maioria é um esforço ali, né? Esforço e experiência, né? Muito legal. E você atua em 2 áreas, né? Tanto o ciclismo como a advocacia, em áreas ainda muito masculinizadas, né? O esporte, não só o ciclismo, né? O esporte no geral ainda é também. E você já sofreu algum desafio específico por conta de ser mulher no esporte e também no trabalho? Já sentiu de alguma forma assim, putz, isso aqui não veio pra mim porque eu sou mulher, ou esse pelotão aqui de alguma forma enfim. Sim, entendi. Acho que sim, mas acho que é muito de a gente se mostrar confiante também, né? Então, de comportamento. Pra mim, eu tenho muito mais esse desafio no meu trabalho do que no esporte, porque eu acho que o esporte é um ambiente que eu tenho mais confiança em mim mesma. Mas no trabalho, sim, assim, tem coisas que, você entra... Hoje em dia eu trabalho muito com gente de fora do Brasil, e daí é ainda pior, porque fica aquele negócio de aqueles gringos meio tóxicos, assim, que olham pra mim, eu sou nova, sou mulher, então tem essa... Putz, será que o que ela tá falando de confiança no que você tá falando. Será que o que ela tá falando Vou confirmar com outro. Esses dias, exato, esses dias um advogado de fora falou por um cliente, assim, porque é um absurdo as pessoas, algum homem, algum chefe da Carla não fazer as coisas junto com ela faz tudo sozinha. E foi muito foi um comentário muito de, assim, porque eu era mulher. Não era porque eu era, sei lá. Sim. Então, mas no esporte também rola. Mas acho que, assim, eu não sinto tanto, porque eu sempre treinei com muito homem e eu nunca... No esporte você não vivenciou isso, né? Acho que acontece de ter menos essas coisas de as provas femininas serem sempre muito menores do que as masculinas. Isso eu sei que tem toda uma explicação por trás também, mas eu acho isso muito estranho, de sempre ser. Sim, é meio que, putz, a mulher é menos capaz do que o homem de pedalar. O homem essas provas mesmo ranqueadas que eu vejo, assim, o do homem é 3 horas, da mulher é 2 horas, porque a mulher não é capaz de pedalar. Assim, eu não sei se tem, daí você pode me falar melhor. Não, existe uma explicação. Bom, primeiro o histórico do esporte masculino e feminino, né? A gente começou a praticar esporte como mulher anos e anos depois que os homens. Mas em relação ao ciclismo, tem a questão do tamanho do pelotão, né? Que ainda não é um tamanho suficiente para realmente justificar a distância e o tempo. Uhum. Tem a questão de patrocínios, a questão das marcas, né? Também que estão ali. E realmente, assim, querendo ou não, isso a gente está mudando com o tempo. Eu acho que a gente está num processo que é lento, mas que ele está acontecendo. Então, eu também não gosto só de ficar criticando, sabe? Eu gosto de olhar e falar, bom, a gente já melhorou bastante. Se você olhar hoje, a gente já tem Strade Bianchi, a gente já tem Paris-Roubaix, a gente já tem Tour de France, a gente já tem a Vuelta, que antes a gente não tinha. Eu acho que a gente vai chegar lá. Tá. Né? E tem um lance fisiológico também, tem um lance, né? Eu ia falar isso, tem um lance fisiológico, que eu acho que é um... Da natureza. Um molinho ali que realmente, talvez, a capacidade física do homem seja realmente maior do que a da mulher. Mas eu acho que a gente já tá conquistando bastante coisa e é uma questão de tempo, de continuar mesmo, né? Não, é muito legal ver. Eu acompanhei a Vuelta agora. É muito... foi maravilhoso. Foi muito legal. E é isso, você olha, assim, eu fiquei super orgulhosa na 1º de maio, porque o pelotão feminino tava andando demais, sabe? Tava todo mundo andando muito forte. Ninguém sobrava. E eu acho que isso foi também mudando, sabe? Porque antes a gente, no pelotão feminino de elite,
tinha uma imagem de que a gente passeava nas provas, entendeu? Então, assim, elas estão passeando. Então, todo mundo já tinha um pouco essa imagem de, as meninas estão passeando. Aí, ou eles encurtavam a prova e faziam logo a chegada. No meio da prova, No assim. meio da prova, tipo, era uma prova de 20 voltas. Então agora que vocês estão passeando vai andar 15. Porque era uma coisa muito de marcação. Entendi. E todo mundo meio que tinha preguiça de fazer força. Uhum. E acho que a quantidade de mulheres foi aumentando no ciclismo e isso foi subindo a o nível. régua, subindo o nível. Então todo mundo começou a olhar e falar, opa, preciso treinar. Sim. Inclusive as profissionais, porque elas estão vendo que as amadoras estão ali, Tão ó, chegando. estão chegando. Então, opa, preciso treinar, porque senão não tá facinho. Uhum. Então eu achei isso maravilhoso, porque foi subindo a régua de um jeito que tá todo mundo treinando e se esforçando mais para manter o nível Sim. alto, né? Então acho Sim. que isso é Não, eu achei... é uma conquista Eu achei muito grande, legal é. também, assim, ver todo mundo dando porrada e... Foi loucura. Foi loucura. Eu fiquei triste por um lado, né? Chateada por um lado, mas muito feliz por outro, porque realmente o nível estava muito alto Sim. lá naquela prova. O que uma mulher que te vê hoje, fala, vi a Carlinha lá no pódio do Giro, vi a Carlinha lá no Letap de Cunha, Campos você fez segundo, Fiquei né? segundo. E o que ela pode ver em você, além da vitória, né? E se inspirar para que ela consiga chegar, de repente, onde você chegou. O que você falaria para uma pessoa que está começando e fala, pô, quero fazer pódio, não necessariamente ganhar, mas pode ser ganhar, quero fazer pódio no Letap ou numa prova X, uma prova amadora. E o que você fala para ela? Eu sempre acho, desde uma experiência que eu tive em 2018, em Kona, que quando a gente tá feliz e tá de bem com a vida, as coisas vão muito melhor nessas provas, assim. Eu sou super supersticiosa, então, tipo, chega em véspera de prova, começa a tomar banho de sal grosso, começa... Que legal, eu sabia disso. Adorei. Mas o que eu Vou acho... adotar o banho de sal grosso, é ótimo. maravilhoso. É ótimo, é bom, eu te mando a minha receita. Manda. Mas, acho que, é o que a gente tava falando de não tá de mau humor, sabe? Putz, é óbvio que não ficar felizinho e não resolve tudo, tem que treinar, tem que fazer. Mas eu acho que não adianta nada, assim, pra mim, chegar nos lugares e tá de bem com a vida e tá feliz e tá, as coisas influencia no seu rendimento. Muito, assim, se eu tô num ambiente, tipo na 1º de maio, eu não queria, sabe? Eu não tava... Assim, às vezes a gente às vezes não tá muito afim de fazer um negócio ou em outras provas, eu dei esse exemplo porque foi agora, mas, sim, acho que tem que tá lá querendo mesmo. fazer. E tem que tá lá, e assim, às vezes a gente tá, mas não tá, né, tá com a cabeça em outro lugar, tá, então, acho que é muito isso, fazer, lembrar que a gente tá fazendo porque a gente quer, ninguém tá obrigando, a gente pagou a inscrição cara, a gente comprou uma bicicleta que é uma fortuna, a gente acorda às 4 horas da manhã, tudo isso porque a gente quer, não é masoquismo, né? Então, acho que é entender e, assim, às vezes eu vejo que tem muita gente que não quer realmente, quer terminar a prova, quer fazer. Mas não... Quer, mas não quer treinar, né? Não quer passar pelo processo, talvez? Não tá lá, sabe? Não tá feliz. Tá fazendo porque, porque é piloto automático, não porque não pensou mesmo naquilo, né? Então, acho que assim... Ter prazer. Ter prazer, tá feliz e é isso. Legal, adorei. E, qual foi o maior perrengue que você já passou numa prova? Assim, tipo... Sei lá, ficou com vontade de fazer xixi, fez xixi no bretelle. Eu tô falando porque eu já fiz isso. Ou tipo, furou o pneu 5 vezes no ciclismo. Fiz. No Grand Cup de Ubatuba. Você vai? Ano. Não vou. Não vou nesse, mas teve um ano que eu fui que eu tava atrapalhando minha performance, assim, a minha vontade de fazer xixi tava atrapalhando demais a minha performance. Eu falei, não, se eu não fizer... Mas você conseguiu? Consegui. Eu nunca consegui ter essa Consegui, joguei água depois, tudo certo, resolvi. Porque você tá fazendo tanta força, é na perna, e daí eu não sei se... Eu nunca consegui. Mas foi numa descida.
Aproveitei uma descida que eu não tava que eu não tava pedalando e fiz. Perrengue assim. Sei lá, furou o pneu 5 vezes, quebrou a bike. Não, acho que em Kona, em 2018, no quilômetro 8 da maratona, fez uma bolha no meu pé. Uma bolha pequena, só que daí foi Como que é a unha do seu pé? Deixa eu ver. Hoje ela é linda. Não, hoje meu pé é de princesa, mas olha que porque, gente, terror, né? Já foi um terror, mas acho que foi um dos motivos que eu parei de correr. Brincadeira. Eu, tipo, acho que pé de corredor, me achou de horror, né? Pelo menos o meu era. Acho que de todo mundo perde unha, né? Tem uma amiga que ela corre pra caramba e tem um pé lindo toda hora, não tem um calo no pé. Ela falou, minha filha, como é que... Que milagre é esse? Conta pra gente. Mas mesmo no ciclismo, não sei se você tem isso, mas eu fico com bolha do lado, não do dedão, do lado embaixo, do outro lado. Acho que fica... Não tem. Eu já tentei de tudo. Mas acho que daí dessa prova, começou a surgir bolha em cima de bolha. E daí começou a doer pra caramba. Acabou a prova, só que beleza, eu fui aguentando. E o pé encharcado, né? Porque você taca água, taca Gatorade, taca tudo, pisa na poça. Aquela loucura. Daí eu tirei a meia, minha meia ensopada de sangue. Ai. Eu fui tirar, tinha uma bolha, era o pé inteiro, juro. Tava tão grande que eu não conseguia colocar o pé no chão mais. E eu ia ficar mais 2 semanas viajando pelo Havaí. Eu tava sozinha, eu falei, mas e agora, né? O que eu vou fazer com isso? Daí eu mandei mensagem pra médica, ela falou, você vai ter que... Vai no hospital. Fui no hospital, eles não me deixavam sair se eu não tomasse injeção de... Antitetânica? Enfim, foi esse... Um perrengue em Cozumel, que eu passei muito mal, que foi essa prova que eu olhava pras pessoas e falava, como é que pode? Daí acho que eu tava com tanta raiva de estar naquele lugar que eu não comi, não tomei sal, não tomei nada. A Cissa foi comigo nessa prova de staff. E ela brigava comigo, ela olhava e falava, corre! Eu parada andando. Daí, não quero correr. Daí vomitei tudo, foi horrível. Mas... E de ciclismo, algum assim? Perrengue. Tipo, você já parou num treino e falou, quero pedir um Uber, já deu pra mim? Já pensei muito, mas nunca chegou a fazer de efetivei à vontade, não. Nunca consumei isso. Mas acho que... Ou aquelas presepadas, assim, falar, vão ser só 100 quilômetros, daqui a pouco você vê 180. Isso já. E daí você tá no meio da estrada. Você já tá quebrado e, não tem o que você coma que resolva mais. Não, isso já passei. Daí tá voltando no meio da estrada, no meio da Bandeirantes, em Anguera, querendo cair de lado. Isso já. Quem nunca, né, Carlinha? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra Carla de 16 anos, o que você falaria pra ela? Nossa, falaria pra ela ser ciclista, né? Triatleta. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Volta e faz ciclismo. Nossa, não, queria que isso tivesse acontecido. Mas, infelizmente... Não deu, não será nessa. Não rolou. E quais são seus próximos objetivos, assim? O que você quer fazer? Etapa de campo? Você vai pro Rio? Não vou pro Rio, porque eu tenho um casamento. Vai pra Campos? Vou pra Campos. Vai fazer o brasileiro? Não tinha pensado quando que é. Julho. Comecinho de julho. Então, eu acho que eu vou pra França fazer o etapa. Que gostoso! Eu ainda não decidi, porque minha mãe queria viajar comigo em julho, e daí eu falei, tá bom, mas... Vamos aproveitar e passar... Vamos aproveitar e passar lá na... Exato, ela falou, vamos, ela tá em êxtase agora, porque ela sempre adorou ir ver os Ironmans. Então agora ela tá indo também nas que delícia. Não é tão legal de assistir, né? Porque só vê... mas a vibe ali, né? Mas então, eu acho que a gente vai... não tenho certeza porque eu não fechei nada ainda, só a inscrição. Mas acho isso e Campos. O brasileiro eu não sei, daí tem que ver. Eu sou meio confusa, sabe? Eu sou meio perdida com essas coisas, eu preciso... mas não se preocupa, porque tá todo mundo perdido, porque até hoje ninguém sabe onde vai ser, não tem calendário, então tá todo mundo meio... Mas nenhum estado, ninguém sabe. Não, a gente sabe a data. A gente sabe que vai ser, acho que é 4 de julho, é um final de semana ali, acho que a primeira semana de julho. Mas onde vai ser, não sabemos. Qual é o percurso, não sabemos. Mas é estrada ou é circuito? Geralmente é estrada, que as últimas vezes que a gente fez, foi estrada, Cascavel, Paraná, foi estrada de 100 quilômetros, equipes, O ano passado foi em Palmas. É verdade. Que foi um circuito grande, um circuito de 8 quilômetros. Mas... Essas provas normalmente é no sprint,
Como é que funciona? As outras que de estrada não foi no sprint, teve fuga. Mas assim, a do Paraná, a de Londrina, teve fuga, sei lá, de 5. Entendi. Sabe? Então não chegou o pelotão no sprint. Carlinha, agora a gente tem um quadro que chama assim, sobrado ou na roda. E aí, quando eu vou te falar o que é, você vai falar sobrado ou na roda. Sobrado é tipo, puta, odeio, não gosto. Tá. E na roda, beleza, gosto. Tá. Prova com montanhas. Na roda? Que pergunta, né? Óbvia. Adoro. Vento contra. Na roda. Você gosta? A gente tá acostumado com a ciclovia, né? A ciclovia venta bastante. Não é que eu amo, né? Acho que ninguém ama um vento contra, mas... É bom pra deixar forte. Mas não ligo também. Treinar sozinha. Na roda. Você acabou de falar que você gosta de treinar sozinha. Eu gosto, mas eu gosto do mix. Eu não gosto mais daquela coisa de... Eu não ia gostar de todo dia. Terça, quarta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que dia que você treina sozinha? Que eu nunca te vejo sozinha. Eu sempre te vejo com o pelotão. Tipo, quinta-feira eu faço a planilha. E depois você vai rodar. Com a turma. Legal. E segunda e sexta eu treino no rolo normalmente, mas daí eu só giro. Você faz rolo. Você gosta? Gosto, Atende. sim. Pra girar, pra regenerativo, eu acho que é pra girar uma hora, prático. 1h20. Assim, agora que tá friozinho, quando tá quente não, mas eu sinto muito frio. Eu também. Tamo junto do time dos frios. Treino em Z2. Aprendi a gostar. Mas Era não sobrado. Gostava. Era sobrado, agora tá na rodinha, vai. No ciclismo não tem como, né? Você precisa aprender a treinar. Precisa aprender. Não, nem Z2, né? Aquele negócio que você parece que tá parando na ciclovia. Que aí já não é Z2, né? Aí não, é um easy. Z2 eu gosto. Tá. Que é mais roda. constante, né? Uma coisa mais... E... Bom... O que te move quando você sobe na bike? A última pergunta para fechar o nosso podcast. O que me move? Agora nesse momento tá cada vez melhor, assim, aprender as coisas que eu não sei ainda e, tipo, agora eu tô achando que eu tô descendo bem, tô me achando. Então, aprender mais, sei lá, cada vez... Sentir que você tá evoluindo, né? Dar um check em alguma coisa que eu não me sentia confortável antes. Tipo, descida que eu tinha medo pra caramba. Qual prova que você gostaria de ganhar, assim? Você falou assim, nossa, além das que você já ganhou, mas uma que de repente pra você ainda seja muito difícil chegar, que você fala assim, nossa, eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse essa prova. Seria bem legal e muito bem lá na França. Eu não sei o nível, não sei se é possível falar que eu quero ganhar, porque talvez seja uma coisa meio inimaginável, ou não sei. Mas Campos seria legal, muito legal ganhar também. Lógico que um brasileiro seria super legal, mas é isso, eu não tô acostumada com esse tipo de prova. Aí você teria que treinar mais específico, né? E acho que tem as equipes, acho que é diferente daí estar sozinha, largada no meio, né? A não ser que você deu uma de Peter Sagan, que não tinha equipe e se enfiava no meio das outras equipes pra chegar lá, né? Mas eu respeito muito, sabe? Eu acho que isso é um pouco... É bom, mas é ruim, porque eu sou muito... Assim, acho que quando eu comecei a treinar na Lagens, a Val treinava lá. E daí eu respeitava muito, então eu nunca queria passar ela. Você nem fala, não, essa aqui eu não posso passar, não. Então acho que eu sou um pouco assim, sabe? Eu respeito muito, lá na 1ª de maio, eu falei, não é meu território aqui, não vou ficar... Deixa eu ficar na minha. Ficar quieta aqui, as meninas andam pra caramba, deixa eu aprender, ver o que eu tô fazendo pra não passar vergonha aqui. É legal, mas vai chegar a hora que você vai ganhar essa confiança pra arriscar. É isso. Adorei nosso papo. Obrigada. Obrigada a você, foi Gi, ótimo. Foi ótimo. Vou te convidar Agora mais vezes. Agora eu quero mais dicas suas. Do quê? De tudo. Adorei. Obrigada, viu? Foi Até legal. O próximo Na Roda do Estema, galera. Valeu.